Olá, meu nome é Guilherme, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Letras da Univesp. Hoje represento o meu grupo de projeto integrador, formado por Ana Carolina, Evelyn, Lorena, Mônila, Natan e Tauana, do curso de Licenciatura em Pedagogia da Univesp. O tema proposto para esse PI 6 foi a adoção das tecnologias digitais para impulsionar a emancipação dos sujeitos por meio do currículo escolar, com uma proposta de intervenção a criação de um minicurso de 15 horas destinado aos profissionais da educação, tanto professores quanto gestores. Partindo dessa perspectiva, fomos investigar as possibilidades de comunidades para trabalharmos nossa proposta. Para essa etapa, elaboramos um questionário através do Google Forms que foi enviado para as instituições de ensino para que elas nos dessem algumas informações. A primeira pergunta foi para que identificassem a qual unidade escolar pertenciam. Realizamos tanto no SESI quanto na Escola Estadual Carmen Mendes. Questionamos também sobre o cargo e a função, que podiam responder entre professores e coordenadores. Perguntamos também se a instituição tinha um aparato tecnológico para ofertar aos alunos, como sala de computação, televisores, notebooks, tablets, etc. Perguntamos também se você consegue adequar o conteúdo para utilizar com as tecnologias. E ainda, você sabe aplicar o conteúdo através de metodologias como storytelling, aprendizado por pares, por problemas, etc. Perguntamos também: você acredita que está preparado com bases fortes para utilizar as tecnologias de informação e comunicação nas práticas pedagógicas curriculares de sala de aula? Questionamos ainda os professores se eles tinham alguma dificuldade de enxergar as possibilidades para os usos metodológicos e tecnológicos nas construções de narrativas e ainda se eles achariam válido participar de um mini curso sobre as tecnologias e metodologias voltadas para o ensino curricular, com uso exemplificador nas construções narrativas. Nós obtivemos então 11 respostas, sendo 54,5% dos que responderam da escola Carmen Mendes e 45,5% do SESI. Entre cargo e função, nós tivemos 81,8% de professores e 18,2% de coordenadores. Para a pergunta sobre a instituição, se havia aparato tecnológico, todas responderam que sim. Após analisarmos detalhadamente, optamos por desenvolver nosso trabalho na comunidade que nos mais pareceu precisar. Partimos do pressuposto da inclusão das tecnologias de informação e comunicação na educação, previsto pela LDB de 96. Nosso objetivo geral foi desenvolver um mini curso para professores e gestores sobre o uso de tecnologias e metodologias ativas de sala de aula, na construção de narrativas e um currículo mais atualizado e dinâmico fugindo de uma ótica simplista que vê a tecnologia como instrumento secundário e não meio de ensino, o que muitas vezes é o maior problema para a inserção das tecnologias em sala de aula. Nos fundamentamos teoricamente nas definições de metodologias ativas de aprendizagem como concepções que estimulam o processo de aprimoramento e construção da ação-reflexão. Ainda nos apoiamos nos conceitos de naturalização das tecnologias como meio de viabilizar um ensino mais dinâmico e interativo que dialoga com a realidade dos estudantes. Nossa metodologia buscou criar o projeto de um mini curso dividido em 3 módulos, detalhando em sequência as metodologias ativas, as tecnologias e a junção desses dois campos para auxiliar a educação com um contexto de como realizar esse processo. Infelizmente, com o dia a dia corrido, não conseguimos acertar um horário e período com a escola para a aplicação do minicurso, visto que os profissionais da educação têm horários e tempos diversos, mas conseguimos apresentar a proposta do nosso material. E com base nisso, pedimos que respondessem um formulário dando um feedback sobre o minicurso. Após terem um contato básico com o material do nosso mini curso, nós enviamos um questionário para que os professores e coordenadores dessem um feedback sobre o conteúdo.
Primeiro perguntamos sobre cargo e função, depois se eles considerariam que o minicurso tem bases suficientes para explanar sobre a temática das tecnologias e metodologias. Perguntamos ainda se eles acreditam que conseguiram entender de forma plenamente satisfatória o que seriam as metodologias ativas e como utilizá-las através do material básico. Perguntamos também se eles acreditam que conseguiriam entender de forma plenamente satisfatória o que são as tecnologias educacionais e como utilizá-las. Perguntamos ainda se acreditavam conseguir entender de forma plenamente satisfatória como utilizar as tecnologias em sala de aula aliadas ao currículo e às metodologias, e para eles se o minicurso teria relevância como um meio de atualização de saberes docentes e ainda se há alguma sugestão ou crítica sobre o minicurso. Nós recebemos 5 respostas, sendo 80% professores e 20% coordenador. Sobre o minicurso, com bases suficientes para explanar sobre a temática, todos responderam que sim. 100% também disse acreditar que entendeu de forma plenamente satisfatória o que seriam as metodologias ativas e como utilizá-las dentro do minicurso. 80% acredita que consegue entender de forma plenamente satisfatória o que são as tecnologias educacionais e como utilizá-las, já 20% não consegue. 20% também não consegue acreditar que conseguiu entender de forma plenamente satisfatória como utilizar as tecnologias. Já 80% das pessoas que responderam disseram compreender muito bem como transformar isso dentro da sala de aula através do ensino do currículo com base nas metodologias. Ao perguntarmos sobre a relevância do minicurso, a grande maioria, 80%, disse que o minicurso tem sim relevância para a atualização de saberes docentes. Já 20% disse que não. Perguntando se havia alguma sugestão ou crítica sobre o minicurso, não sendo uma pergunta obrigatória, respondi apenas quem queria, tivemos 3 respostas com ótimo, parabéns, excelente material e parabéns. Pudemos perceber que a tecnologia aliada à aprendizagem liga-se diretamente ao desenvolvimento de todos os indivíduos de modo geral. Nesse aspecto, nota-se uma contribuição fundamental para a comunidade envolvida, trazendo soluções simples e práticas para o desenvolvimento de todos os alunos e a sua colocação no mundo, observando as transformações tecnológicas importantes para a formação da identidade social que o cerca. Sendo assim, professores adquirem mais base e familiaridade com as novas tecnologias em sala de aula. E esse foi o nosso PI 6, construindo narrativas através das tecnologias.